Graças e paz, amados, muito bem-vindo ao segundo dia do nosso devocional. É uma série que vai durar 10 dias aqui no meu Instagram, 10 dias intercalados, serão um dia sim, um dia não, onde nós estaremos fazendo um devocional inspirado nesse livro aqui, Nova Mentalidade, um livro do Rodrigo Bibo, organizado por ele. Nesse segundo devocional, que tem como tema contribuição e motivação. Nós estamos ainda no capítulo 1 de Filipenses. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Então, o texto que nós usaremos como base hoje no devocional vai do versículo 12 até o versículo 18 de Filipenses. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela comigo para nós compartilharmos essa palavra. No versículo 12 do capítulo 1, Paulo diz: "Quero que saibam, irmãos, que o que tem me acontecido tem contribuído ou tem ajudado a propagar o Evangelho." Esse primeiro ponto, falando sobre essa ideia de contribuição, Paulo vai falar das prisões que ele enfrenta, das dificuldades que ele enfrenta, das lutas, das guerras. E ao escrever a igreja, ele diz que tudo isso que ele está passando tem contribuído para a propagação do Evangelho, tem contribuído para que Cristo seja conhecido por meio das aflições e do que ele está passando. Isso é interessante porque isso faz a gente analisar a nossa vida e pensar o que a minha vida tem contribuído para o Evangelho, o que eu tenho passado de alguma maneira tem sido importante para a propagação de Cristo. Paulo diz que aquela prisão foi necessária, porque por meio daquela prisão o Evangelho está sendo conhecido. E ele diz isso cheio de orgulho, porque no versículo seguinte ele diz que por conta disso, até a guarda pretoriana, até os presos, eles estão sabendo que Paulo está lá por Cristo. Então ele está dizendo: eu estou aqui e o testemunho de eu estar aqui por Cristo tem alcançado outras pessoas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a luta que eu estou passando tem evangelizado, a crise que eu estou passando tem falado de Cristo, o processo que eu estou passando tem feito no meio do meu processo as pessoas verem Cristo na minha vida. E eu quero que você entenda isso. Tem coisas que você vai passar porque Deus quer te usar para você ser alguém que contribui para o Evangelho por meio do seu processo. Sabia que tem gente que vai se tornar mais crente ou conhecer a Cristo por meio dos processos que você enfrentou ou vai enfrentar. Então, nesse primeiro ponto, nesse devocional dividido nessas duas partes, entre contribuição e motivação, eu quero que você entenda isso. Deus quer usar você. Então, quando você passar alguma coisa de dificuldade, alguma coisa difícil, não reclame, olhe para isso e fala: Deus, que o Evangelho seja propagado por meio disso, que Cristo seja conhecido por meio disso que eu estou passando. E o segundo ponto, falando de motivação, é quando o apóstolo Paulo, ainda dentro desse contexto, vai falar sobre a pregação do Evangelho. E ele apresenta para nós um grupo que tem pregado o Evangelho, tem anunciado Cristo, mas de maneira errada, por mais que a mensagem seja certa. Porque se nós analisarmos o versículo 15, Paulo diz que alguns têm anunciado Cristo por inveja, por rivalidade. E aí ele continua falando sobre isso, acerca de motivações falsas, mesmo que a mensagem seja verdadeira. Eu gostei dessa tradução da NVT que ele diz: a motivação é falsa, mas a mensagem é verdadeira. A ponto dele dizer: eu até me alegro com a mensagem, porque a mensagem é Cristo. E Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo propagado, o Evangelho está tendo seu êxito, porque a mensagem é boa, mas a motivação é errada. Olha que coisa interessante. A gente analisa esse texto e vê que esse problema de boas mensagens, mas com quem prega envolvido de maneira errada no ministério da palavra, não é de hoje, irmão. Hoje você se escandaliza com algumas coisas, então você vê motivações no meio da propagação do Evangelho, porque a gente sabe que virou um negócio, virou comércio, virou hoje uma maneira de ganhar a vida, mas isso não acontece agora. O texto diz que desde a época do apóstolo Paulo já existiam pessoas que pregavam o Evangelho de maneira correta, mas com as motivações erradas. E aí nesse livro, quando nós estudamos, o que seriam essas motivações? Muitas dessas motivações, ao estudar a exegese desse texto, diz que é justamente por conta de dinheiro. Alguns sabiam da
voluntariedade da igreja, da generosidade da igreja, se aproveitava dessa generosidade, se aproveitava dessa voluntariedade para pregar o evangelho em prol de uma troca. Eu não estou aqui para dizer que quem prega, quem vive da itinerância não é digno de ser abençoado. Se nós olharmos o contexto antigo, existe um documento chamado Didaquê, e fala muito bem nesse livro, que era um documento da igreja primitiva, que regia algumas coisas, e lá na Didaquê já existia ali um critério para que os itinerantes pudessem ser abençoados. Então não há problema em abençoar, o problema é que eles usam do evangelho com a motivação em prol disso. O foco não é as almas, o foco não é Cristo, o foco não é anunciar as boas novas, o foco é: eu preparo uma mensagem certa, mas a minha vida está errada. Olha que coisa interessante que Paulo está falando. Existem pessoas que vão levar o evangelho correto, mas a vida não está correta. Existem pessoas que vão levar a mensagem certa, mas essa mensagem certa que levam não muda a vida deles. Então, grave isso nesse final, nesse último ponto desse devocional. Nunca permita que as motivações erradas entrem no seu coração. Cuidado, isso é muito perigoso. Quando você começa a ser lançado, quando você começa a ser chamado, quando você começa a ser envolvido e você se perder a ponto de usar aquilo que é correto e fazer correto, porque Paulo diz que eles até faziam certo, a mensagem era certa, mas a motivação estava totalmente errada. Então cuidado com essas motivações, porque Paulo diz aqui quem tem a motivação certa. Está no texto, Paulo diz: tem uns que fazem por inveja, tem uns que fazem por motivações erradas, tem uns que fazem por rivalidade, mas Paulo diz: mas tem os que pregam por amor. Essa é a motivação certa. Faça sempre por amor, irmão. Mesmo que algumas vezes você possa ser abençoado, mesmo que algumas vezes Deus possa te surpreender com cuidado, mas o coração tem que estar sempre envolvido no amor. Faça pelo amor. Mesmo que algumas vezes você se frustre na ótica da terra por um retorno que você aguardou e ele não veio, mas faça por amor. Eu falo isso por experiência própria, quem me conhece aqui sabe. Sempre foi por amor e sempre será por amor que eu estarei anunciando o evangelho. Então eu espero que você tenha gostado desse segundo devocional. Deus abençoe sua vida. Se você puder, compartilhe aí para alguém, que alguém também precisa ser abençoado. Então, até o devocional 3. Fui. Deus abençoe.